Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre métodos quantitativos, qualitativos e coleta de dados. Vamos começar então com o método quantitativo. Esse tipo de método é adotado quando é necessário coletar dados mensuráveis às variáveis. Além disso, esse método ele busca a frequência da ocorrência para medir a veracidade ou não de algum fenômeno. Nesse tipo de método, nós vamos utilizar como instrumentos para essa medição, nós vamos usar questionários. Normalmente esses questionários são com perguntas de múltipla escolha. Além disso, nós também vamos usar procedimentos estatísticos. Então, é com esse método que nós vamos usar as planilhas, nós vamos usar os gráficos, as tabelas e vários outros instrumentos que nos possibilitam medir quantidades. Bom, se eu estou medindo quantidades, fica claro para nós que nesse tipo de método eu tenho que ter um número significativo de participantes. Eu não posso aplicar um método quantitativo quando eu tenho, por exemplo, um estudo de caso. Aí nós temos um outro método a adotar. Então, para esse tipo de método, é preciso ter a minha amostra tem que ser considerável. Esse caminho de investigação, então, ele vai me indicar a regularidade com que algum fenômeno acontece, porque ele está baseado na quantidade, na frequência em que determinada situação acontece. Então, nós dizemos que o método quantitativo é adequado para a regularidade de um fenômeno. Ele não vai trabalhar com as exceções, mas sim com a regularidade que alguma coisa acontece. Agora comparem com o método qualitativo. O método qualitativo, ele é exatamente o oposto do quantitativo. Ele não vai se preocupar com a quantidade, mas e sim com a qualidade daquilo que está sendo pesquisado. Em outras palavras, eu vou buscar significados atribuídos aos fatos que eu observo. No caso desse tipo de método, o pesquisador ele se propõe a participar, a compreender e a interpretar as informações que ele seleciona, que ele obtém a partir da pesquisa. Com relação aos instrumentos de coleta de dados nessa pesquisa, nós também temos o questionário, como nós usamos lá no método quantitativo. A diferença é que aqui as perguntas são abertas, enquanto lá as perguntas eram de múltipla escolha. Além disso, eu também posso usar entrevistas. Por que entrevistas? Porque através delas eu posso fazer uma observação mais clara a respeito do respondente, enfim, as suas atitudes, a forma com que ele responde. Então, eu posso observar e tudo isso vai entrar na qualidade, quer dizer, ou seja, vai entrar naquilo que nós dissemos no início. Eu vou atribuir significados aos fatos. Para isso, a observação ela é fundamental. E quando se fala em observação, logo nós associamos alguns outros instrumentos que vão me ajudar nessa observação, como, por exemplo, uma foto, uma filmagem ou até estudos de caso. Estudos de caso em que eu tenho que realmente observar cada situação, como aquilo está acontecendo. Bom, esse tipo de método, ele recebe muitas críticas. Por que ele recebe críticas? Porque vejam, lá no método quantitativo, eu tenho dados, eu tenho números, são coisas mais exatas nas quais eu me baseio. No método qualitativo é diferente. Eu vou me basear na observação, na minha interpretação e há uma diferença muito grande quando se comparam os dois métodos. Muitos críticos dizem o seguinte, que uma pesquisa qualitativa, ela teria os seus resultados modificados caso nós tivéssemos um outro pesquisador fazendo aquela mesma interpretação. Por que isso? Porque as pessoas têm conhecimentos diferentes, elas têm pontos de vista diferentes e a partir daí é lógico que os resultados também podem ser diferentes. Essa é a maior crítica desse tipo de método. Mas o que fica muito claro para nós aqui é o seguinte, que o pesquisador é quem deve decidir.
Cabe a ele, então, analisar muito bem o que é que ele busca na sua pesquisa, quais são as variáveis, quais são os dados que ele precisa colher e, a partir daí, ele então seleciona o método mais adequado. Mas também nós podemos dizer o seguinte, que os dois métodos podem colaborar um com o outro. Muitas vezes, algumas pesquisas qualitativas, elas se servem de dados que foram oferecidos pela pesquisa quantitativa. E assim nós temos uma pesquisa de maior qualidade, ou seja, nós temos um resultado com maior cientificidade possível. Vamos ouvir um depoimento a respeito das diferenças dos métodos quantitativos e qualitativos. A pesquisa de mercado é fundamental para um executivo, para um gestor, porque ele vai ajudar a tomar uma decisão segura, uma vez que ele tem uma informação oportuna, uma informação que hoje é fundamental para uma análise do mercado, né? Então, a tomada de decisão passa a ser mais eficiente, mais segura com a pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado, ela se divide em dois momentos, né? Você pode realizar através de um estudo quantitativo ou qualitativo. O estudo qualitativo é o chamado de uma pesquisa qualitativa, né, conhecida como exploratória. Então, a pesquisa exploratória, ela trabalha com profundidade sobre um determinado assunto. A desvantagem, ela não é estatística, né? Você não pode utilizar o resultado dela como sendo opinião da população, do determinado grupo que você está investigando, né? Mas, por outro lado, a vantagem dela é que ela explora com riquezas, né, um determinado pensamento de um grupo. Ela trabalha com 8 a 10 pessoas cada grupo, né? Você fica de 2 horas em média, ouvindo o sentimento ou a percepção, né, daquele grupo sobre um determinado tema ou assunto. Já a pesquisa quantitativa, que já trabalha com uma amostra maior, né, ela passa então a ser a representativa em relação ao que pensa uma determinada população, né? Ela é mais focada, né? Portanto, você tem um resultado com números, né, com tabelas, por isso que ela se passa a ser estatística, né? Então, a desvantagem de uma quantitativa, que ela não é tão com profundidade, ela é bem pontual. Por outro lado, a vantagem é que ela é estatística, portanto, você pode ter a segurança de que o resultado seja o que representa o pensamento, a opinião daquela população em estudo, né? No demais, as duas podem ser usadas simultaneamente, não é? Ou a teoria mostra, o estudo mostra, a prática que às vezes, por onde começar? Em primeiro lugar, uma qualitativa ou quantitativa. Se você não tiver bem claro o problema para você ser investigado, recomenda-se que você comece por uma qualitativa, ou seja, uma exploratória. Depois que você faz esse estudo com um grupo aí de discussão, né, você pode então confirmar isso com uma pesquisa quantitativa. Por ser estatística, você vai ter a segurança em relação ao pensamento agora da população em estudo. Então, essa seria, vamos dizer assim, as duas formas e uma completa a outra, né? Seja qual for o método escolhido pelo pesquisador, ele deve passar para a próxima etapa, que é a coleta de dados. Essa etapa, ela significa a obtenção de informações sobre a realidade. Dentro da coleta de dados, nós temos vários instrumentos que são possíveis para um pesquisador utilizar. Mas nós vamos falar sobre o questionário e a entrevista, que são os instrumentos mais frequentemente utilizados nas pesquisas experimentais. A entrevista nada mais é do que uma comunicação verbal entre pessoas. Na entrevista, nós registramos tudo aquilo que o respondente, que o entrevistado nos informa. Esse registro, ele pode acontecer de várias maneiras. Nós podemos anotar aquilo que o entrevistado está nos falando, ou nós podemos gravar também. Mas é importante saber que, quando nós estamos gravando, é preciso a autorização do entrevistado. Além disso, numa entrevista, nós anotamos as informações, mas não discutimos com o entrevistado. Então, nós concluímos que o entrevistador, ele não fala nada, ele só registra as informações que ele recebe do entrevistado.
Existem dois tipos de entrevista. Uma delas é a estruturada. Nessa situação, nós elaboramos as perguntas todas referentes a um único assunto. E todas essas perguntas, elas estão interligadas a esse assunto principal. Além disso, essas perguntas elas devem obedecer uma determinada ordem para todos os entrevistados. Por quê? Isso vai facilitar na hora da análise, da interpretação dos dados recolhidos. O outro tipo de entrevista é aquele que nós chamamos de não estruturada. Esse tipo aí, ele trata-se, na verdade, de uma conversa informal. Nós temos um tema, temos um assunto, mas ela se desenvolve com uma conversa informal, onde você abre, coloca as perguntas para o entrevistado e ele fala à vontade, da maneira que ele quiser, como ele quiser, a respeito daquele tema. Existe um problema com relação a esse tipo de entrevista não estruturada. Por quê? Porque os dados que nós coletamos por meio desse tipo de entrevista, eles são muito mais complexos na hora de se tabular, na hora de se analisar. Por quê? Porque são várias as informações, muito diferentes, é muito aberto. E por isso, daí a dificuldade. Bom, em razão disso também, é muito mais difícil nós encontrarmos pesquisadores que estejam aptos a fazer esse tipo de entrevista e a conseguir tabular adequadamente esses dados de entrevistas não estruturadas. Analise você um exemplo de uma entrevista não estruturada. Se eu perguntasse para alguém qual é a sua opinião sobre o turismo e qual é a influência dele no município, vocês podem imaginar o número diferente de opiniões que nós teríamos de todas as pessoas que nós iríamos entrevistar? Imagine como seria a análise desses dados recolhidos a partir dessas perguntas. Com certeza, nós teríamos um número muito grande de respostas e a tabulação, com certeza, seria bastante difícil. Mas quais são, então, as vantagens da entrevista? Bom, em primeiro lugar, imagine que numa entrevista nós podemos observar muito melhor como o entrevistado está nos respondendo às perguntas. Existe a sinceridade de expressão que nós podemos ver porque estamos juntos. Além disso, as perguntas elas são melhor compreendidas. Caso o entrevistado não compreenda, nós podemos repetir, podemos explicar e acaba ficando mais fácil a coleta dos dados. Além disso, as informações são muito mais precisas, porque caso o entrevistado não entenda ou o entrevistador, eles têm a oportunidade de perguntar, de esclarecer, então não há dúvidas naquele momento com relação aos dados que são fornecidos. Uma outra vantagem é que nós podemos fazer a entrevista, nós podemos aplicar analfabetos. Dependendo da pesquisa que se faz, nós temos essa necessidade de colher dados de pessoas que não têm condições de responder um questionário, de ler, enfim. E, nesse caso, a entrevista seria melhor indicada. Temos a questão da observação, que não só com relação à sinceridade dita no início, mas também eu posso observar o comportamento do entrevistado e as atitudes dele. E quais são as desvantagens de uma entrevista? Bom, em primeiro lugar, elas são muito mais dispendiosas para se aplicar. Vamos imaginar que eu preciso de uma amostra grande de participantes para validar o meu experimento. Eu não posso fazer isso muito rapidamente, porque uma entrevista toma tempo. Então, das duas uma, ou eu demoro muito mais tempo nessa minha pesquisa, ou eu tenho que obrigatoriamente contar com outros pesquisadores que vão me auxiliar nessa tarefa. Decorre daí, então, a desvantagem desse tipo de instrumento ser muito mais dispendioso e demorado. Uma outra questão a ser falada é a necessidade de se ter pessoas com habilidade para a aplicação da entrevista. Nem todas as pessoas ou pesquisadores conseguem interagir de uma maneira adequada para a entrevista. É uma outra desvantagem que nós encontramos. E também a inibição. Quando nós estamos falando com as pessoas cara a cara,
o entrevistado tende a ser muito mais inibido na hora da sua resposta. Imagine diferentes tipos de perguntas, algumas delas podem até constranger, quem sabe, ou deixar a pessoa sem querer dizer realmente aquilo que está pensando a respeito. Então, isso com certeza é uma desvantagem que nós temos que pensar antes de aplicar, decidir pela aplicação de uma entrevista. E por último, devido à flexibilidade nas respostas, na obtenção de dados pela entrevista, será muito mais difícil a análise e a interpretação dos dados. Por quê? Porque com certeza eu vou contar com um número maior de informações e é necessário que o pesquisador nesse momento seja experiente o suficiente para não se perder com todos esses dados que ele tem em suas mãos. Um outro instrumento bastante utilizado na coleta de dados é o uso do questionário. Com esse instrumento, nós podemos medir com exatidão todos os dados que nós queremos de uma pesquisa. Além disso, ele também mede todas as variáveis que estão envolvidas na pesquisa. O questionário ele é respondido pelo próprio participante. Por essa razão, aconselha-se que no início se elabore um texto explicativo dizendo qual o motivo daquele questionário, dando todas as explicações para que a pessoa que estiver respondendo não tenha dúvidas a respeito das suas perguntas, de como fazer e, por último, fazendo um agradecimento para esse participante. Vamos lembrar que a parte do sucesso de um questionário, da resposta que se obtém a partir de um questionário, é a elaboração das perguntas. Elas devem ser claras de tal maneira que o participante não tenha dúvidas com relação à sua resposta. Por essa razão, vamos ver quais são as dicas para a elaboração das perguntas de um questionário. As perguntas de um questionário, elas devem ter uma sequência lógica de acordo com o tema ou de acordo com o problema que nós queremos verificar. Além disso, essas perguntas, elas devem ter relação também com o objetivo que nós queremos estudar em nossa pesquisa. É bom lembrar também que a colocação das perguntas deve estar da seguinte maneira, as mais fáceis no início e à medida que vamos fazendo as perguntas, elas vão se tornando um pouco mais difíceis. Além disso, as perguntas impessoais, elas devem ficar mais no início do questionário e aquelas de cunho mais pessoal, elas vão ficando mais para o final. Para terminar, é importante que se verifique se o respondente tem condições de responder esse questionário. De outra forma, nada adiantaria nós elaborarmos um questionário muito bem feito, com perguntas muito bem estruturadas, se nós vamos aplicar com respondentes que não têm essa condição. Por isso, essa questão é bastante importante também. As perguntas num questionário, elas podem ser de dois tipos diferentes. A primeira delas são as perguntas fechadas. Esse tipo de pergunta, ele tem respostas limitadas. Eu também posso ter perguntas sim ou não, que nós chamamos de perguntas dicotômicas. Ou posso ter aquelas perguntas cujas respostas sejam 2, 3 ou 4 alternativas diferentes, dependendo daquilo que eu quero verificar. Vamos dar uma olhada num exemplo de perguntas fechadas. Primeiro exemplo, nível de escolaridade, primeiro grau, segundo grau, graduação e pós-graduação. Um segundo exemplo, com quem mora? Sozinho, com os pais, com companheiros, com amigos. Terceiro exemplo, renda mensal familiar, até R$ 1.000 por mês, de R$ 1.000 a 3.000, de R$ 3.000 a 5.000, acima de R$ 5.000 por mês. Veja que nessa situação eu preciso saber o nível de escolaridade, então eu vou bem direto ao assunto, as perguntas são fechadas. Não tem como responder nada além disso que foi colocado no questionário. Bom, e com relação às perguntas abertas? Elas são exatamente o oposto. Eu vou colocar uma pergunta e vou deixar que o respondente fique livre para me dizer aquilo que ele pensa a respeito daquilo que eu perguntei. Vamos dar uma olhada em um exemplo de perguntas abertas. Do que você gosta mais na cidade? Qual emissora de rádio você escuta? Quais atividades cívicas da cidade você participa? Veja que a resposta para perguntas abertas, elas são muito mais ricas.
É claro que elas são mais difíceis de ser tabuladas e interpretadas, mas elas oferecem muito mais dados ao pesquisador. Vamos agora ver um exemplo dessa situação. Então, a minha pesquisa será feita com um grande número de bancários, por isso eu vou utilizar o questionário. Eu acho que eu não vou aplicar o questionário, porque a minha pesquisa será feita com pessoas semi-analfabetas de uma comunidade. Além disso, eu preciso observar o comportamento dos participantes diante do problema pesquisado. Bom, nesse caso, eu acho melhor você aplicar a entrevista. Será mais adequado para você coletar esses dados. É verdade. Eu vou preparar as perguntas para a entrevista. Veja, compare os diferentes tipos de perguntas. As fechadas, elas são mais fáceis, muito mais fáceis para se tabular, porém os dados não são tão exatos. As perguntas abertas é o contrário. Elas oferecem maior riqueza nos dados, mas são mais difíceis de tabular. E quais são as vantagens do questionário? Bom, como vantagem nós podemos citar que a aplicação de um questionário é muito mais rápido. Quando nós estávamos falando da entrevista, vocês lembram? Nós dissemos o seguinte: preciso ter um entrevistador para cada entrevistado. Aqui no questionário isso não acontece. Eu posso distribuir um número considerável de questionários a um número grande de participantes e muito mais rapidamente eu vou obter essas informações. Então, é claro, ele vai ser muito mais rápido do que a entrevista. E isso com certeza é uma vantagem. Além disso, eu vou atingir um grande número de pessoas para aplicar o questionário, ao passo que na entrevista não. Eu vou ter um processo muito mais demorado. Além disso, os dados, quando eu uso um questionário, eles podem ser obtidos de longe. Vamos imaginar que nós estamos realizando uma pesquisa numa determinada cidade, mas nós precisamos de dados de um outro local. Nós podemos, se nós tivermos alguém que nos ajude, que aplique esse questionário, nós podemos enviar, essa pessoa aplica e nos devolve. E aí eu vou ter todos os dados necessários. Por último, tem a questão da inibição. Veja, numa entrevista, eu estou frente a frente com o entrevistado. Dependendo da pergunta, ele pode se inibir na hora de me responder. Com o questionário, isso não acontece. Ele vai ter maior liberdade porque ele está incógnita. Aliás, até falando nisso, é importante nós mencionarmos o seguinte, que lá no início do questionário, quando eu faço aquele pequeno texto explicando qual é a finalidade e agradecendo, eu posso colocar também sexo, posso colocar idade e o nome geralmente não se pede. Se for muito necessário, dependendo da pesquisa, se coloca, mas geralmente eu vou omitir, exatamente por essa questão. Porque quando a pessoa não se identifica, ela vai responder muito mais livremente as perguntas. E as desvantagens de um questionário, quais são? Em primeiro lugar, nós corremos o risco das perguntas não serem bem interpretadas. Nós corremos o risco também do respondente não ser exatamente claro na sua resposta e aqueles dados acabam sendo inexatos para o pesquisador. Além disso, eu tenho como uma grande desvantagem o fato de que o questionário não pode ser aplicado a pessoas analfabetas. E por último, eu não tenho observações complementares no questionário. Por quê? Porque se nós damos a um grande número de pessoas para responder, eu não tenho como perceber o comportamento, a expressão, como eu tenho lá na entrevista. Então, mais uma vez, cabe ao pesquisador perceber qual instrumento é o mais adequado para a sua pesquisa. Só ele pode decidir se é o questionário ou a entrevista, perguntas estruturadas, não estruturadas, perguntas abertas ou fechadas. Quais desses instrumentos serão mais adequados para obter todos os dados que ele precisa para a sua pesquisa? Idas a campo. Então, veja, depois que o pesquisador já fez todas as etapas necessárias, ele já viu qual era o instrumento ideal para a coleta de dados, é hora dele ir a campo. Então, isso é muito utilizado na pesquisa experimental, da qual nós já falamos. Só que antes dele ir a campo, ele deve elaborar um cronograma. E o que é exatamente um cronograma? Vamos dar uma olhada num exemplo. Então, vejam que um cronograma, ele vai mostrar a data, o horário, a atividade a ser desenvolvida, o objetivo para que aquela atividade,
e uma observação que se faça necessário com relação à minha ida a campo. Todos esses itens colocados no cronograma servem exatamente para quê? Muito bem, eles servem para orientar o pesquisador no seu trabalho durante as idas a campo. Porque se isso não acontece, nós podemos nos perder e perder dessa forma prazos necessários para a nossa pesquisa. Assim que eu termine as minhas idas a campo, eu já devo, nesse momento, ter dados suficientes para poder descrever todos os resultados que eu obtive. Para a descrição dos resultados, o pesquisador vai utilizar tabelas, ele pode também utilizar gráficos, quadros e qualquer outro recurso que ele julgar necessário para poder descrever tudo aquilo que ele colheu ao longo das suas idas a campo. Bom, terminada a descrição dos resultados, eu já posso passar para a discussão e interpretação desses resultados. Em primeiro lugar, o pesquisador deve, neste momento, fazer todas as ligações lógicas que ele puder e comparações com aquilo que ele colheu, com todos aqueles dados que ele acabou de descrever. Além disso, ele pode também enunciar princípios e fazer generalizações. Lembram quando nós falamos dos métodos científicos que eles incluem lá no finalzinho? Eles vão incluir exatamente essa generalização a partir de todos os dados coletados. Para que se faça isso, é importante que nesse momento se proceda a uma releitura de todo o trabalho, para que as conclusões, os resultados, toda essa discussão seja feita à luz de toda a teoria colhida ao longo da pesquisa. Dentro ainda desta etapa, o pesquisador pode fazer uma reflexão a respeito de todo o seu trabalho e, nesse momento, ele vai esclarecer se aquela hipótese inicial que ele colocou lá depois do problema, lembram, no início da pesquisa, se ela se confirmou ou não. Como última etapa da pesquisa, o pesquisador vai fazer as conclusões e sugestões finais do seu trabalho. Nesse momento, ele vai fechar de forma sintética todo o seu trabalho de pesquisa. Além disso, ele pode também fazer uma relação com os objetivos iniciais da sua pesquisa, se foram realmente atingidos ou não, e pode terminar fazendo sugestões para pesquisas futuras. As sugestões finais de uma pesquisa são importantes na medida em que a ciência não é uma coisa pronta, acabada, terminada. E sempre o pesquisador abre uma porta para que no futuro possam se fazer pesquisas a partir do ponto em que ele parou. A nossa dica de estudo de hoje é o filme A Lista de Schindler, de Steven Spielberg. Assista ao filme e observe a importância da fotografia, dos documentos, dos relatos orais, para que se pudesse reconstruir todos os crimes feitos na época do nazismo e assim pudesse se realizar o filme.